Bem-vindo, assistentes e seguidores do canal Momento Despertar. Hoje nós trazemos para a nossa entrevista Dr. Wildner Lisboa. Ele é fisioterapeuta em quiropraxia e medicina naturopática. Ele é reconhecido por sua atuação clínica desde 1991, precursor no ensino de naturopatia e quiropraxia no norte do Brasil. Quiropraxia pelo Instituto FISOM de Ensino e Saúde São Paulo. Doutor em naturopatia pela Palladium University of Naturopathic e Science, San Juan, em Porto Rico. Honoris causa na World University Benson, no Arizona, nos Estados Unidos. Presidente da Associação de Naturopatia do Brasil, ANABRA. Membro da ABRA, Associação Brasileira de Práticas Integrativas e Complementares na Saúde. Membro da American Naturopathic Medical Association, ANMA. Boa noite, Wildner. Boa noite, tudo bem? É um prazer você aqui, tá? E eu queria iniciar a nossa conversa perguntando o que é naturopatia? Essa pergunta é muito chave. Naturopatia é a ciência mais antiga que existe. Na verdade, Hipócrates, 500 anos antes de Cristo, ele já tratava as pessoas com a naturopatia. Naturopatia, na verdade, é a ciência que se preocupa. É ciência e arte, para ter ideia. Se preocupa em tirar da natureza aquilo que é importante para a sobrevivência do homem. Nós sempre falamos o seguinte: Deus, quando criou o cosmo, ele criou o cosmo para quê? Para que o homem tomasse conta dele. Primeiro veio o sistema ecológico, depois veio o homem. Ele disse ao homem o quê? Para que você tome conta e tire da natureza aquilo que é importante para a sua prevenção, recuperação e manutenção da sua saúde. Infelizmente, o homem tem se afastado da natureza e, como consequência, ele tem adoecido. A naturopatia, ela não cuida de sintomas, mas sim da causa do sintoma. Não da doença, mas do doente. Por isso que nós falamos que toda doença é curável, mas nem todo doente. Porque isso depende muito de um complexo físico, mental e espiritual do indivíduo. Então, em suma, o que está acontecendo? O homem destruindo a natureza, o homem está se destruindo, e o pior de tudo que a gente percebe que a alopatia, tá? Às vezes é momentaneamente interessante que se faça o tratamento ali, porque às vezes inclui determinadas variantes, dores, essas coisas todas, mas que na verdade elas não curam a causa da doença, né? Elas simplesmente elas sintomatizam a doença e atenuam um pouco o efeito dessa doença. É verdade. A medicina complementar, que é a nossa, ela trata da causa do problema. A medicina que nós temos aí, cartesiana, ela cuida dos sintomas, ela ameniza o processo da doença, não leva a pessoa à restauração da saúde e nem informa a pessoa o que ela deve evitar para que ela possa se prevenir contra qualquer tipo de patologia. Então, quer dizer, a medicina alopática, ela não... Eu penso assim, eu vou logo fazer um ponto de vista meu, que se tiver algum erro você me corrige. Mas a doença, a medicina alopática, ela só visa atenuar alguma coisa. Ela não deixa a pessoa sã e curada. Ela precisa, até pelo lado comercial dela, ainda deixar as pessoas com algum resquício de doença para que possa lá na frente estar... Meu ponto de vista, assim, que eu digo, porque é uma posição que eu vejo que a indústria farmacêutica se cresceu muito hoje. Então, o que é que acontece? A cada esquina de cada rua aí você vê uma, duas, antigamente tinha uma padaria, tinha um açougue e tudo, mas de cada esquina tem uma farmácia, entendeu? Então, é um negócio altamente rentável, né? E eu não vejo assim, assim uma finalização para isso, porque me parece que até cura de câncer já existe. Na verdade, a gente tem que observar que o mundo evoluiu, aumentou a quantidade de pessoas no mundo, e com isso há uma dificuldade para que se encontre remédios que realmente restaure a saúde dentro do campo convencional. Eles trabalham muito, e é muito importante se dizer que a medicina convencional ela é de suma importância. Certo. Por quê? Toda doença que ela é aguda,
E todo paciente que foi acidentado, o primeiro caminho é a medicina alopática. Como você disse, ela precisa cuidar naquele momento de urgência e emergência, e depois então, se a pessoa quiser procurar restauração da sua saúde em termos integrais, aí sim, ela deve buscar a naturopatia, que vai lhe auxiliar tanto na desintoxicação dos medicamentos que ela já tomou, como também para que ela evite futuramente se manter nesses medicamentos. Então é isso que a gente percebe, né? Quer dizer, a medicina naturalista, né? Naturalista, ela faz uma composição para tornar a pessoa saudável. Entendeu? Existe essa preocupação da medicina naturalista. Dentro da naturopatia, o principal foco dela seria a prevenção das doenças. Isso. Então nós trabalhamos diretamente na prevenção. Como a medicina convencional tem falhado bastante nesse aspecto, então nós acabamos entrando na área da restauração da saúde. A restauração desse paciente que já se encontra com tanta medicação, que precisa de uma desintoxicação para que o corpo dele possa reagir. Então, mediante isso, acaba a naturopatia também entrando na área da cura, da restauração da saúde. Mas uma coisa é bom a gente comentar, que hoje, no mundo que vivemos, aqui no Brasil, nós já temos um segmento bem grande de médicos, especialistas, de profissionais de saúde, que se interessam pela naturopatia, que hoje tem um nome novo dentro dessa área médica, que é a medicina integrativa. Eles estão buscando integrar a medicina natural, a medicina oriental, as medicinas em si, dentro do campo da medicina convencional. E eles têm tido resultados extraordinários. Usam os exames, que é importante. A tecnologia dentro da medicina tem sido assim surpreendente. A gente pode usar todos os instrumentos que tem dentro do processo de identificação de uma patologia, e a medicina convencional ela tem sido assim extraordinária para isso, utilizando isso juntamente com os conhecimentos que nós temos científicos, não mais empíricos como se dizia no passado. E a própria medicina convencional pesquisou e trouxe para nós, naturopata, todo um processo científico. E ninguém pode mais dizer, não, essa é coisa de bruxo, como dizia-se há 33 anos passado. Não, é provado cientificamente. Então, com esses trabalhos realizados, científicos, a medicina naturopática ganhou um campo muito grande. E aí os médicos estão agora abraçando esse conceito e facilitando a vida dos pacientes, que é muito importante isso. Esse outro ramo aí de medicina integrativa, não é que dizer assim, está na moda, mas ele tá dando resultado. Inclusive, eu agora participei, eu fiz um check-up e me acompanhei de um médico de medicina integrativa. Ele me pediu ali uns 50 exames, viu a questão hormonal e tudo, mas isso não vou te passar remédio nenhum. Vou te passar o remédio para a pressão tua que está alta. É o único remédio alopático que eu vou te passar. O resto ele desenvolveu fórmulas que eu estou me dando muito bem. Entendeu? Porque ele reequilibra todos os hormônios nossos que estão desregrados por conta da vida que nós levamos, estresse, aquela coisa toda, até a quantidade toda de remédios alopáticos, essas coisas que a gente vai acumulando na vida. E ele percebe, ele junta aquilo tudo diante dos exames todos profundos que ele faz e me passou fórmulas que são maravilhosas. Isso é verdade. Eles integram também ali a medicina ortomolecular, juntamente com fitoterápicos, que é da área da medicina natural. Isso tem se enriquecido muito dentro da medicina convencional. E olha que São Paulo, Curitiba, Brasília, é o centro hoje da medicina integrativa. Aqui em Belém nós já temos uns 5 médicos trabalhando nessa área. Isso é muito importante. E com conhecimento e conceito diferenciados, que hoje, em vez de jogar pedra nos naturopatas, eles se juntam, estudam juntos e, claro, um objetivo só, trazer a saúde integral para o paciente. Você deve conhecer, que foi uma das primeiras pessoas que apareceu com a naturopatia, já que você é um dos precursores da naturopatia aqui em Belém do Pará. O Dr. Wilson Nemer. Eu me lembro que ele veio aqui e teve uma juíza, que não vou declinar o nome, mas ela estava com 2 filhos, com um filho e com outro sobrinho, atolados na droga.
entendeu? E já tinha passado em psicólogo, psiquiatra e clínicas e tudo, e o doutor Wilson Neme levou eles para Curitiba, que é onde tem lá em São José dos Campos, né? São José dos Pinhais, é uma cidade que faz parte da grande Curitiba, e ele levou a nível internou os meninos lá, que deram inclusive muito trabalho, mas que ficaram curados completamente do vício da droga e daquelas drogas pesadas que o vício é tão forte que a pessoa não consegue se dominar. Ele conseguiu, desintoxicou completamente o rapaz. Hoje o rapaz não quer nem vir para Belém, a verdade é essa, né? Eles ficaram curados e não querem mais nem ter recordações de coisas passadas e tudo, outras pessoas. Completamente. Eles tiveram dificuldade, inclusive, para subir no avião aqui, entendeu? Para ir para lá, mas foram e graças a Deus se restaurou completamente através só da medicina natural. Na verdade, abrange uma desintoxicação profunda a nível celular. E também, é claro, trabalha-se, o Dr. Nemes trabalhava bastante a área física, mental e espiritual. Isso. E a parte emocional que está envolvida em todo esse processo. Isso Nós fazíamos muito no passado, quando eu tinha clínica de internamento lá em Benevides. Hoje já uma clínica lá, né? Já em Benevides. A nossa primeira clínica foi em Benevides. Tá vendo? Nós tivemos, graças a Deus, restauração de muitas pessoas com doenças graves, doenças degenerativas que tiveram a sua saúde de volta. Isso é importante por quê? Porque mediante a desintoxicação, uma área verde que nós tínhamos ali, o ar puro, nós sabemos que a medicina naturopática, ela abrange principalmente os 8 remédios da natureza. Esses 8 remédios, se você observar, ele é praticamente de graça. E nós, infelizmente, não aproveitamos. Ar puro. Quanto custa o ar puro? É caro? O litro do ar puro? Quanto custa a água? Gente, água, dá pra gente falar uma semana só sobre água. Uma semana falando sobre água e a cura só com a água. Nosso corpo, ele contém 70% de líquido, de água. O nosso sangue, 83%. O nosso cérebro, 83%. Nossos músculos, 70% de água. Ou seja, nós somos praticamente água. Infelizmente, o nosso povo não toma água. Nós eliminamos, em média, 10 a 10 copos e meio de água por dia, de líquido por dia. E tem pessoas que tomam no máximo 2 copos, 3 copos de água. O resto é refrigerante, são sucos, né? Nós não somos contra quem tome sucos, mas o suco também leva à doença. Se você adoçar um suco, você não está tomando suco, está tomando uma garapa. E você pode realmente correr o risco de ganhar uma patologia. Agora, se você toma 2,5 litros de água por dia, você pode contar que para você adoecer vai ser mais difícil. Nós sabemos que um corpo, um ambiente celular ácido, desenvolve fungo, bactérias, vírus e câncer. Desde 1931 nós sabemos disso. Isso foi provado, o Prêmio Nobel de Medicina da época provou durante muitos estudos. E o mais interessante, ele estudou 40 anos só água. Pra ter ideia. Já um ambiente alcalino. Alcalina, né? Alcalina. Olha, quando se fala de água alcalina, até se você pingar limão, a água já se torna alcalina. Já se torna alcalina. Já. Porque senão as pessoas teriam morrido já em áreas onde a água realmente não tem nenhum preparo, não tem nenhum tratamento. Mas eu preciso tomar água. Claro, se eu tenho uma água alcalinizada, eu tenho maior oportunidade e chance de ter um sistema imunológico mais eficiente, mais alerta diante das patologias que poderão vir ao meu organismo. Mas se eu não tomo essa água, pelo menos a quantidade que eu preciso para repor a minha perda diária, eu estou correndo sério risco de tornar minhas células ácidas e aí com isso desenvolver qualquer tipo de patologia. Interessante. E agora eu quero acrescentar mais um componente para a gente fechar a real medicina, a medicina que cura tudo, que é o componente espiritual. Sim. Entendeu? Porque eu tive agora, eu vi agora, a gente sempre está vendo a internet aí, e um médico lá, parece que é de Manaus, ele se reportou em que toda vez que a pessoa entra em oração, entra em desdobramento, está aumentando, elevando o seu
pensamento a Deus e tudo, ele joga uma quantidade de sangue tão grande no cérebro, entendeu? E ele provou isso diante dos exames que ele fazia. Entendeu? Verdade. Então, eu já começo a pensar assim, que a verdadeira medicina, a medicina perfeita, ela envolve a alopatia, a naturopatia e o espiritual. Você tem um leque bem grande. Quando a gente fala de naturopatia, os 8 remédios da natureza, como a água, como a alimentação equilibrada. Não adianta você ser vegetariano se você não sabe equilibrar o seu alimento. Não adianta você tentar comer uma dúzia de banana de manhã e achar que você está sendo vegano. Pelo contrário, você está estragando o seu organismo. O corpo ele precisa de 3 elementos básicos. São os elementos construtores, energéticos e os reguladores. Eu não posso exagerar em nenhum deles. Eu tenho que ter equilíbrio disso. Então, eu preciso ter conhecimento. Por isso que tem aquela frase, meu povo perece por falta de conhecimento. Aí você tem uma coisa muito importante que hoje, no dia de hoje, pela falta disso, tem adoecido muitas pessoas, levado à depressão, que é o sono. As pessoas dormem muito tarde. Dorme pouco. O nosso corpo, ele produz hormônios entre 18 horas até 24 horas. Serotonina, melatonina. Isso. De meia-noite até 6 da manhã, você vai produzir o cortisol, que é o fixador dos 2 primeiros. Para que servem esses 2 hormônios? Primeiramente, ele repõe toda a energia perdida durante o dia. Segundo, ele é preventivo contra vários tipos de patologias. E vários estudos comprovam que são 62 tipos de patologias que você consegue evitar. Dormindo mais cedo, acordando mais cedo. Bom, nessas 2 primeiras horas de sono que você tem, você consegue produzir tudo isso. Eu até brinco com o paciente, olha, quando você está cansado, você passou o dia todo brincando no domingo, mas tem um aniversário às 18 horas. Chegou em casa às 4 horas, você ficou por ali batendo papo, 18 horas, você deu uma cochilada e pensa que perdeu o aniversário. Foi tão grande, foi tão proveitoso aqueles 5 minutos de sono, que para você parece que passou muito rápido, foi uma noite toda. Por quê? Você está no ciclo bem grande, bem alto ainda, da serotonina e melatonina. Eu desafio as pessoas, você quer realmente ter saúde? Você pode comer bem, ter um bom ar, você pode respirar um ar puro, tomar muita água, mas se você não dormir o suficiente, nada disso tem valor. Porque o seu corpo ele necessita produzir esses hormônios. E não adianta tomar, eu vou tomar melatonina porque já tem no mercado para vender. E cadê a serotonina? Pois é. Então, o nosso corpo produz tudo isso. E quanto custa isso? É de graça. Basta você dormir. E dentro desse aspecto dos 8 remédios, você tem o quê? Atividade física. O nosso corpo tem músculos, tem articulações, tem um sistema circulatório que precisa bombar esse sangue de volta para o nosso coração. E sem atividade física, fica complicado. Hoje se percebe que as pessoas tem algumas pessoas hoje já correndo atrás desse prejuízo, né? Mas a maioria das pessoas ainda continuam muito sedentárias. No passado, se caminhava muito. Hoje, você tem a oportunidade de ter um veículo, aí a padaria fica lá no canto, 50 metros, você pega o carro para ir na padaria. Então, com isso, teu corpo começa a envelhecer mais cedo. Músculo sem trabalho, sem exercício, ele começa a fazer o quê? Infelizmente, você começa a atrofiar. Mas eu estou tão cansado, eu não posso fazer nada. Claro, o que você faz durante o dia? Trabalha o dia todo, sentado. E à noite, faz o quê? Vai à academia, vai caminhar, vai passear pelo menos? Não. Vai para frente da televisão, do computador, ou com celular hoje, que é o hábito grande das pessoas, certo? Mais um remédio. E é muito barato, ok? Mas também eu faço exercício e o repouso. Você tem repouso? O repouso o que é? É dormir mais cedo. Repor, a palavra repouso quer dizer repor. Repor o quê? Os hormônios essenciais. E aí você tem ali no finalzinho o 8º remédio da natureza, que é fé em Deus. Isso. Porque sem fé em Deus, nada é feito. Ele é o Criador de tudo, Ele nos dá tudo, e nós, infelizmente, não sabemos aproveitar nada. Claro que tudo isso você tem que ter o quê? O equilíbrio, que é o 7º remédio da natureza. O ser humano hoje perdeu o equilíbrio.
Eu até brinco com o paciente, você quer tomar uma taça de vinho? Doutor, uma taça só não vai dar. Então é melhor você não tomar, porque o equilíbrio está ali. Você quer comer o quê? É uma banana por dia? Você quer comer uma dúzia? Perdeu o equilíbrio, mesmo você sendo uma pessoa que trata do natural, mas não está fazendo a coisa correta. O equilíbrio é altamente importante, que o nosso corpo vive em equilíbrio. Perdeu um pouco esse equilíbrio, ele adoece. Certa vez eu estava conversando com um médico, amigo meu, joga bola comigo e tudo, e é um médico cardiologista. Ele diz assim, olha, esse ditado que fala, eu queria confirmar com você, esse ditado que fala que a gente deve tomar o café como rei, almoçar como príncipe e dormir como mendigo, entendeu? Ele diz que é um ditado correto, porque assim, a noite foi feita, na hora que você está deitado, dormindo, relaxado, é a hora que o seu organismo, tá? Ele está fazendo toda a fisiologia orgânica. A gente pensa que o organismo para assim nesse momento, não. Tá? Então ele trabalha, o coração trabalha bastante para fazer tudo isso. Para pôr um sono bom, ele vai repondo, ele vai fazendo a fisiologia orgânica. Quando você come, janta à noite, aí o coração trabalha dobrado. Entendeu? Você acorda, você tem uma noite ruim, você tem pesadelos e tudo, porque o coração ele trabalha para fazer a fisiologia orgânica mais a digestão, né? Então, geralmente, o que é que acontece? Quando a gente acorda de manhã, a gente vai no banheiro, faz xixi, faz cocô, aquela coisa toda, entendeu? Por quê? Porque o seu organismo trabalhou durante a noite. É o ciclo circadiano chamado. Na verdade, ele está correto em dizer isso, porque Hipócrates já falava isso. Já falava. Já. Tem uma escritora americana, Ellen White, ela diz o seguinte, nós precisamos tomar café feito rei. Por quê? Porque você vai sair de casa, você vai ter um dia, uma manhã toda de atividade. Isso. Tanto é que nos Estados Unidos o café deles é diferente do nosso. Nossa, quer cafezinho com pão? Eles não. É uma pequena refeição que eles chamam. Lá é o pequeno almoço. Isso. Na Europa também. No Brasil, infelizmente, pela própria colonização, criou-se um conceito diferente. Mas é necessário sim que de manhã você se alimente muito bem, que você vai ter uma manhã toda de atividade. No almoço, aí sim você vai se alimentar feito um príncipe, quantidade menor de alimento, já preparando o seu corpo para o final da tarde. E no final da tarde, nós chamamos de uma ceia ou uma alimentação bem leve. Bem leve. Para que você possa, uma sopa, uma salada. Isso. Posso comer um grelhado? Pode, junto com a salada pode, desde que você jante antes das 20 horas. Isso. Se você jantar depois das 20 horas, você vai ter complicações nessa digestão. Primeiro, seu corpo, seu cérebro não vai desligar, ele precisa trabalhar. Isso. Ali está cheio de alimentos, tem que ser digerido, então ele vai ter que trabalhar. O coração vai trabalhar mais? Vai, que ele vai ter que jogar mais sangue para o teu estômago. Se você tomou líquido, se esse líquido foi gelado, pior ainda, ele vai ter que jogar uma quantidade maior de sangue para o estômago para que ele possa aquecer esse líquido, deixar na temperatura ambiente para poder ser o quê? Digerido pelo organismo. Entendi. Então nós é um crime tomar uma água gelada à noite. Se você olhar para o passado, se tinha sinusite, renite, gastrite, nossos antepassados não souberam o que é isso. Mas a água que eles tomavam, como é que era? Era menos... Era uma água natural. Pegava do pote, pegava do pote, isso, colocava na boca e fazia uma coisa que é engraçado, era mastigar a água. Será que eles estavam corretos? Ou estavam errados? Estavam corretos. Quando você mastiga a água, você incentiva as glândulas salivares a segregar mais saliva, e na saliva contém uns componentes importantíssimos para o nosso organismo, especialmente para o sistema imunológico. Sabia disso? Eu não sabia. É só você olhar os nossos filhos, você deve ter lembrado dos teus filhos, né? Pequenos, como é que eles tomavam água? Botavam água na boca e ficavam brincando. Por que será que eles ficavam brincando? É porque ao brincar com a água, eles produziam o quê? Saliva. E essa saliva ia aumentar ainda mais o sistema imunológico deles. Tudo que a criança precisa, o ser humano precisa, está na saliva. Só que se come depressa, não se mastiga. No dia de hoje, então, é complicado. Você precisa comer com calma e mastigar. É o que dizia Hipócrates, você precisa fazer o quê? Mastigar os líquidos e beber os sólidos. E a digestão começa
na boca. O estômago, tanto é que eu brinco, ele é no meio. Por que ele é no meio? Para dar continuidade ao processo. Infelizmente, as pessoas não observam isso, e por não observarem, acabam adoecendo mais cedo. Aí, Débora, eu queria, porque já fiz esse tratamento, faço rotineiramente o tratamento, queria que você me falasse sobre a hidrocoloterapia, tá? Que é a limpeza do intestino todo, e aí a gente sente muito bem, sai as acnes, sai todo o mal-estar, sabe? A gente fica com o corpo são quando faz esse tipo de tratamento. Olha, em 1911, os médicos chegaram à conclusão de que o intestino era o segundo cérebro. Já mais recente, a medicina já aceita o conceito que o intestino, ele na verdade é o cérebro oculto. Só para ter ideia, nós falamos de serotonina e melatonina. Onde é que ela é produzida? No hipotálamo, na hipófise. Ok. Quantos por cento ela produz? Somente 2%. E onde é que é produzido o restante, os 98%? No intestino. Então, a pessoa que tem prisão de ventre, ela certamente não está produzindo esse hormônio. E se ela não está produzindo esses hormônios, ela corre o risco de quê? Depressão, ansiedade e o estresse excessivo. A nascente desses problemas aí, de depressão, é no intestino. Claro. Olha, nós temos como carrão-chefe na clínica pacientes depressivos, especialmente agora depois do Covid, o negócio ficou bem... A Covid ficou bem mesmo. Está tendo uma epidemia de depressão. Pessoas com depressão, com ansiedade. E quando você faz uma hidrocoloterapia, a limpeza do colo intestinal, você percebe nitidamente que o paciente entra na sala de um jeito e quando ele já sai de lá, ele já vem sorrindo e dizendo: meu Deus do céu, eu não sabia que eu tinha tanto cocô, tanta fezes escondida, guardada dentro de mim. Eu disse produzindo doença. Isso. Porque na verdade o que acontece? Lembra que eu falei que quando você toma pouca água, você corre um grande risco? Sim. O nosso sangue tem 83% de água e não pode baixar esse nível de água. Então, se você toma pouca água, você está em déficit, mas o teu sangue não pode ficar. Ele vai buscar essa água onde? No teu intestino. Se ele vai buscar no teu intestino, e se você tem prisão de ventre, esse sangue está absorvendo água limpa ou água intoxicada? E vai levar para o resto do teu corpo, não tem jeito. Então, os hormônios, ao serem produzidos ali, quando você limpa o colo intestinal que ele produz, aí você diz: bom, agora eu vou estar mais feliz. Tanto é que a gente brinca, né? Quem está cheio de fezes está o quê? Enfesado. Não tem jeito. A palavra enfesado vem daí mesmo, cheio de fezes. E a gente tem que perceber que as pessoas hoje, pela própria alimentação errada como tem, uma alimentação rica em farinhas e farináceos que não tem fibra, eles não conseguem formar um bolo fecal adequado. Com menos água ficou pior ainda a situação dele. Ele não come fibra, não come verduras, hoje é muito complicado, as pessoas não querem comer verduras, as pessoas não querem comer frutas. No nosso tempo, a gente brincava, pulava o quintal do vizinho, ia roubar a fruta dele. Tinha toda uma atividade que a gente fazia, mas nós comíamos as frutas. Hoje não. Hoje é só salgadinhos, docinhos, bolachinhas recheadas, que só vão contribuir para que esse intestino cada dia funcione menos. E com isso, produzindo as doenças. Esses alimentos que a gente tem, tipo pão, massas e tudo, que eles seriam assim... O normal de um alimento normal é passar pouco tempo no intestino. E eles às vezes grudam no intestino e para ser... Se tiver fibra, né? Se tiver fibra, não tem como. Produzindo aquele... Como é que a gente chama? Ele produz ele cria... Que mexe com a imunidade da gente. Na verdade, você começa a criar dentro do teu intestino, você vai ter uma baixa da tua imunidade dessa região, porque você está, que nós chamamos de, hoje está muito comum, muita gente tem a disbiose intestinal. Causa dano à disbiose intestinal, vai ocorrer o quê? Flatulência, produção de muito gases, prisão de ventre, e aí vai. Uma quantidade de coisas. E a disbiose intestinal, ela simplesmente é uma das causas principais das alergias da pele.
você ter ideia. Isso. O paciente que tem alergia de pele, o primeiro remédio na clínica qual é? Parasitar esse paciente. Nós damos o lombrigueiro, que é uma composição de ervas medicinais para parasitá-lo. E logo em seguida vem o hidrocoloterapia. Em pouco tempo, uma semana, a pele volta ao seu normal. Claro, com uma quantidade de água que damos para ele também, e utilizando a alimentação, na clínica nós utilizamos a geoterapia, que é um processo terapêutico extraordinário. Ele absorve as toxinas, ele resfria as vísceras, porque uma das causas da antibiose é o desequilíbrio térmico. Há muito calor interno e rouba da pele e extremidades frias. E você pode observar que uma quantidade de pessoas hoje, elas sofrem disso. Ah, minha mão é fria, meu pé é frio, eu sou muito frio, gelado. A gente pega no abdômen quente, está em desequilíbrio térmico. E nós sabemos que a naturopatia surgiu a partir daí. Sim, interessante. Do estudo do aparelho digestivo. Agora, uma outra coisa que está muito em voga, a gente ouve aí muito sobre medicina, um processo revolucionário que começou a ser utilizado agora com mais intensidade agora, que é o ozônio. Né? Então eu falo do ozônio, eu conto essa história que, por exemplo, um urubu, ele come uma carniça que se ele ficar aqui uma 2 horas aqui na terra, ele vai apodrecer. Entendeu? Então o que é que ele faz? Ele dá um voo alto, vai lá buscar, dar uma respirada no ozônio para ele poder depois descer. O ozônio tem esse efeito purificante. É porque o ozônio ele é oxidativo. Ele oxida tanto bactérias como vírus. Para ele, chegou, ele vai lá e elimina. E até realmente células cancerígenas têm comprovação científica que ele tem um efeito eficaz no tratamento de pessoas que já desenvolveram células cancerígenas. Por ser o quê? Oxidativo. O ozônio tem sido uma das terapêuticas mais utilizadas hoje dentro da medicina integrativa. Se utiliza muito. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer o uso do ozônio, mas tem que ser bem orientado. Você faz a introdução do ozônio por onde? Você faz pelo... Tanto auricular como retal. Pelo retal, né? Retal, pode. E pode se articular, se o profissional for habilitado a fazer. Você usa umas seringas para introduzir o ozônio. Esse ozônio, o equipamento prepara o ozônio? Existe um aparelho que transforma, ele tem oxigênio aqui ligado nele para que seja transformado. Porque o ozônio são 2 moléculas de oxigênio. Então transforma, tem uma borrachinha que sai, e ali e alguns aparelhos como o nosso na clínica, tem duas válvulazinhas. Você coloca ali, libera, ele sai o ozônio rapidamente. Aí você utiliza através de um aparelhinho que é colocado no ouvido, você vai e injeta esse gás nesse aparelhinho e rapidamente você passa. Normalmente é feito 180 ml no paciente, de acordo com o paciente. Mas o ozônio também tem a sua contraindicação. Tem pacientes que não podem fazer. Sim. Paciente anêmico jamais poderia fazer ozônio. Tem que ser controlado. Paciente que tem problema na tireoide. Tem realmente alguns pacientes que não podem fazer. Por isso que a gente tem que estar bem preparado. Não, existe sim. Existe. Alguns pacientes realmente não podem fazer. Existe lá pelo menos uns 8 a 11 requisitos que a gente diz, olha, no momento você não pode fazer. Vamos te ajudar de uma outra forma, aí sim, mais tarde a gente vai fazer. É o que tem feito na clínica. Graças a Deus, os resultados têm sido excelentes. Tem uma outra terapia, não sei se também é do ramo naturalista, mas é que o pessoal, ele tem aquelas câmaras, eu acho que é câmara hiperbárica. Hiperbárica. Na verdade, nós não utilizamos, porque fica muito para a área médica. Sim. Então, como os médicos já estão utilizando, a gente deixa de lado um pouquinho mais. Então, nós temos outras terapias que também podem ajudar e fazer o mesmo efeito. Dentro da ozonioterapia mesmo, você tem pacientes que têm problemas de pele, nos membros inferiores, nas pernas, no pé. Você pode usar ali uma bag, que nós chamamos, e deixar pelo menos ali 20 a 40 minutos aquele paciente. E por incrível que pareça, o resultado é extraordinário, viu? Certo. Aquelas úlceras abertas, sim, aquilo ali é extraordinário. E principalmente para quem é diabético, né? Os diabéticos podem fazer isso. Isso, tá aí, interessante, porque às vezes a pessoa está com uma ferida diabética e não consegue curar a ferida.
E às vezes leva até amputação A de gangrena, renda, essas coisas, né? depois vem a... Aí para evitar isso, você faz a ozonioterapia. E olha que o sucesso, o tratamento tem dado sucesso em muitos casos. O resultado é extraordinário. Você usa também lá na clínica argila? A geoterapia, a argiloterapia. A argila tem como principal objetivo fazer a absorção. Ela é absorvente. Ela é anti-inflamatória. O processo inflamatório você coloca, você percebe que rapidamente aquela área foi desinflamada. Ela é desintoxicante. Ao mesmo tempo que ela faz a absorção das toxinas do organismo, ela através de íons de minerais, ela vai e faz a reposição no organismo. A minha genitora foi um caso muito especial. Se chegasse a conhecer a minha genitora, ela tinha 4 vértebras achatadas. Foi realizado com ela 6 meses de geoterapia. Após 6 meses, foi levado novamente para fazer exame. Naquele tempo não tinha tomografia, não tinha ressonância, era só radiografia. Sim. E o mesmo médico que havia feito 6 meses anterior disse: olha, está desmineralizada, não tem jeito, vai para casa. Disse: mas isso aqui não é sua coluna. O que você fez? Ele disse: fiz só argila, mudei minha alimentação, e explicou para eles 8 remédios da natureza que ele estava fazendo. Mais um, que é a argila. Ele disse: continue fazendo, deu certo. Pois é. E de lá para cá, graças a Deus, a gente tem utilizado. Ela é um carrão-chefe na clínica. Eu já tentei tirar a argila da clínica porque o custo é muito alto. Para nós é muito alto o custo da argila. Especialmente depois que ela ficou famosa no Brasil. Todo mundo Subiu muito o preço da argila e é muito, muito desgastante. Mas eu não consigo tirar. Quando eu quero tirar, parece 5 pacientes lá. Doutor, eu quero aquela argila. Porque quando eu fico lá nela, eu me desligo e quando eu acordo, eu estou cheio de energia. Parece que o meu corpo está leve, eu estou energizado. Porque ela também é energizante, né? Que ela recebe raios solares, então com isso, além de desintoxicar, ela recarrega a sua bateria, que é importante. E uma outra área também que tu atua muito, pelo menos eu quando frequentei a tua clínica, são os banhos. Aqueles banhos maravilhosos que a gente entra, que faz uma verdadeira sauna, e depois tem os banhos de tronco, banho vital. O banho de tronco, Hoje nós não temos mais o banho vital. E os banhos têm se evitado muito, por quê? Porque a ozonioterapia, quando chegou, já substituiu. Ela faz essa substituição. Entendi. Entendeu? Aí as pessoas, mas quero fazer o banho. Então, experimenta fazer isso aqui. Faz, olha, resolveu. Agora, é claro, é nosso pensamento no futuro, quem sabe, ter uma área de novo para internamento. Porque numa clínica de internamento, aí eu não tenho como deixar de fora a hidroterapia, os banhos de tronco. Isso, banho de tronco. Banho de tronco, banho de vapor. E hoje está tudo moderno, hoje você tem vapores o banho vital, modernos. Ele tem efeito, que você faz o contraste da água quente com a água fria. Você tem o banho alternado. Você move o aparelho sexual todo, entendeu? Ele fica muito... O banho vital, porque todo o novelo nervoso do homem está aqui embaixo, no períneo. Se está ali no períneo, quando você faz 10 minutos de banho vital, porque aqui é muito quente, então tem que ser pelo menos 10 minutos. Água bem gelada. Quando você usa isso, você vai resfriando as vísceras, olha, facilitando a absorção desse frio que vai para o teu intestino, refrescando as vísceras. Refrescou as vísceras, o teu sistema nervoso, ele é o que? Tonificado. É interessante. Para dor, então, não conheço melhor remédio. Eu mesmo sofri um acidente quando eu saí da cirurgia, fiz vasectomia, saí de moto do consultório da clínica do médico e a moto apagou o farol e eu passei por cima de um monte de areia e caí com os testículos em cima do tanque de combustível. Cheguei em casa com 40 graus de febre e a bolsa escrotal bem grande, bem inchada. Eu pedi para o meu irmão colocar a argila no chão, disse: olha, forra o chão, coloca a argila, eu vou deitar, você pode jogar em cima de mim. Ele jogou a argila e eu só sei que eu me acordei 9 horas da manhã no outro dia. E eu olhei, sem febre, os testículos do mesmo tamanho, bonitinho, e não senti nada. Interessante. Rápido. E para queimadura. Também, né? Lá na clínica, minha filha sofreu uma queimadura, pegando para água quente para fazer o banho de tronco.
a panela veio em cima dela. Ela queimou um lado todinho. Só escutei o grito dela. Aí disseram, corre que ela se queimou. Aí eu fiquei pensando, minha filha é tão bonita, agora queimada um lado todo. Eu cheguei lá, ela estava toda vermelha. Eu disse, ela estava quente, fervendo. Eu digo, prepara a argila. Preparamos a argila, passamos. 15 minutos depois, a dor passou. Depois nós retiramos a argila com 1 hora, passamos a babosa nela, deixamos 1 hora de babosa, repetimos a argila o restante do dia todinho. Isso foi 9 da manhã, 18 horas, minha filha não tinha mais nada, nenhuma mancha no corpo. Interessante. Então a gente sabe que a argila, ela tem essa capacidade. Especialmente para asma também, para asma ela ajuda muito. Usando argila, camiseta de argila morna, com carvão vegetal, azeite de oliva. É um espetáculo. Pneumonia se utiliza também. E tivemos outros casos de doenças degenerativas do pulmão, onde foram restaurados. Fazendo o quê? Usando a geoterapia. Temos paciente aí tem 28 anos já atrás, que ele teve um problema seríssimo no pulmão. Ele foi desenganado e está aí até hoje, graças a Deus, está com 74 anos. E muito interessante que ele vai na clínica, de vez em quando indo lá na clínica, ele diz, olha, depois dos 70 eu tive mais 2 filhos. Tá inteiro o homem, né? Bem inteiro. Isso é muito importante para a gente. Saber que as terapias, além de auxiliarem, nós utilizamos um instrumento muito maior, que é a orientação, que você até hoje tem muitos princípios que você aprendeu e coloca em prática na sua vida. Eu acho perfeito, eu já passei por esses tratamentos todos, eu vejo o valor da medicina natural, só que eu sinto, e todo mundo sente, a dificuldade que a gente tem, entendeu? Para se alimentar dentro dessa nossa teoria que a gente sabe que é verdadeira, que é real. Pô, você sai aí, tem um almoço, tem um jantar e tal, você já vai para cima da carne vermelha, você vai para cima do carboidrato excessivo, entendeu? Por quê? Porque a tua vida social ela te leva a isso, sabe? Por mais que tu queira fugir, tu vai bater lá, né? Olha, além de naturopata, né? Eu sou juiz de paz, faço casamento e tudo. Eu sou muito convidado para fazer casamento. E aí eu vou para os casamentos. Aí a turma chega comigo, doutor, fizemos um prato especial para o senhor. Eu digo, pois não. É uma salada maravilhosa. Aí quando eu olho para a salada, tem camarão na salada. Aí eu tiro bronca, digo, não, fica tranquilo, depois a gente vai lá e pega. Mas tem um suco aí, se eu quiser o suco, tá muito bom. Então pode mandar o suco de acerola para cá. Coloca no copo e vou provar adocicado. Aí eu digo, deixa o copinho aqui, eu digo, tem água? Tem, me traz água. Eu passo o tempo ali com os noivos, só tomando água. Mas eu tenho essa consciência já. Aí o complicado é que eu não tenho dessa consciência. Eu quando entrei no tratamento lá, chegou um momento que a alimentação que a gente comia, que era base de saladas e tudo, de fibras e tudo, a gente olhava para uma carne e sentia até nojo. Né? É verdade. É verdade. A gente sente uma repugnância em função daquela alimentação, a gente não se permitiu entrar no nosso corpo, aquela coisa. É verdade. Hoje, depois já dos 33 anos atuando, né, a gente percebe o quê? Que não adianta você ser radical, especialmente em Belém. Porque nós temos uma variedade pequena de vegetais. Alternativas são poucas aqui. Então, nós ensinamos hoje o nosso cliente, depois da desintoxicação, né, como ele se deve se comportar quando ele vai a uma festa. Ele sai de casa, toma um copo de suco antioxidante, já diminui a tua fome. Ok? Ou usava muita clorela no passado, né, que agora foi proibida a clorela. Você sabe disso, né? Por que foi a Anvisa proibiu a clorela. É uma história que a gente não vai entrar no mérito agora. Isso aí, eu vou te falar, eu sei que tu és do ramo médico e tudo, mas eu tenho muita crítica para fazer essa Anvisa, cara. Te juro, olha. Mas a gente não pode fazer nada. Mas não pode fazer, eu sei como é que é, mas vou te contar, são verdadeiras aberrações. Sabemos que a clorela, quantos pacientes tivemos degenerativos, que hoje estão aí sã, graças a Deus, em primeiro lugar, e a suplementação, que é a clorela. É o maior desintoxicante que eu conheci até hoje. Especialmente a daiclorela,
Espirulina também, né? Espirulina, mas a clorela em si eles proibiram no Brasil. Por enquanto está em estudo, que na verdade a gente sabe disso. O que a gente sabe é que ela tem restaurado a vida de muita gente. A gente dava clorela para o paciente, a gente tomava, quando saía de casa para ir para o aniversário, tomava 10 clorelas. Você forrava o seu estômago. Já era. Aí chegava lá, você chegava, podia comer. Vou comer um pedaço de carne aqui, um filé, vou comer aqui a salada e tal. Quando ela chegava em casa, mais 10 comprimidos. Então, de manhã, você evacuava aquela toxicidade todinha. Hoje não. Hoje você tem que fazer o suco antioxidante, aí vai dar trabalho. O suco antioxidante para que você possa chegar a um local desse e comer alguma coisa. E quando chegar em casa, tomar outro copo de suco antioxidante, aí dá trabalho. E trabalho realmente que a gente não está querendo ter hoje. A suplementação trouxe muitas facilidades. No passado não tinha nada disso. Quando comecei, o suplemento que já tinha a clorela, que eu vim conhecer 2 anos depois de formado, mas era basicamente chá de cavalinho, extrato de própolis, que se utilizava, né? Muito extrato de própolis. Tinha o string, que eram umas ampulazinhas de suplementos, e um farináceo que era poderoso na época, que era Plus Blend, Granomil e Levex. A gente brincava, se levanta até defunto. Era verdade que pessoas muito doentes, acamadas, com pouco tempo se levantavam. Era um suplemento extraordinário. Infelizmente, o dono da indústria faleceu e os filhos não tiveram, ninguém teve aptidão para dar continuidade. Não tiveram, não. Eu quero exatamente falar nessa questão desses suplementos. Tem agora esses whey aí, né? E também aquela, a creatina. Para quem faz exercício. Eu, por exemplo, faço exercício segunda, quarta e sexta eu tenho um treinamento funcional, no sábado jogo bola, se tiver domingo eu jogo também, entendeu? Quer dizer, eu tenho uma vida assim, uma vida ativa muito forte na área esportiva, né? Mas aí me aconselharam a tomar o 3 gramas por dia. 3 gramas por dia com a creatina, né? Com a creatina também mistura. 3 gramas de creatina. Eu chego às vezes à noite em casa, depois do treino 7h30 da noite, eu tomo e não me alimento mais de nada. Porque até aquilo dá uma saciedade. Uma saciedade, né? Uma saciedade. O whey é só proteína, então você vai ter uma saciedade. É uma proteína. E a creatina, ela repõe. Para quem, mesmo quem não é desportista, passou da idade de 40 anos, deveria tomar creatina, por incrível que pareça. É um repositor, né? Repositor. Pelo menos não há contraindicação para isso. Não. Bom, depende. É um suplemento que precisa. Paciente renal, creatina para ele não pode, né? Eu tenho problema de cálculo renal também, mas eu tomo muita água. Eu acho que contrabalançar o uso dessa. Você sabe que o meu problema de cálculo renal tem a ver com o fígado. Também, né? Tenho também esteatose. Tá vendo? Tem a ver com o fígado. Se você não tratar o fígado, não adianta, você vai tirar o cálculo e vai voltar de novo. Vai precisar tratar o fígado. Eu tive uma virose um dia desse aí, uns 2 meses atrás, eu tive uma virose que foi uma lavagem intestinal tão grande, entendeu? E eu aproveitei também para não comer mais nada, assim, não conseguia comer nada. E eu senti meu fígado limpando. Olha, essas marcas aqui, assim, saíram todas e senti meu fígado. A sensação do fígado limpo é uma coisa tão agradável organicamente pra gente, que é uma coisa fora. É porque na verdade ele produz também energia. E desintoxica o organismo. Ele é responsável em desintoxicar o organismo. Um fígado intoxicado não tem como desintoxicar o organismo. Pelo contrário, ele vai trabalhar todo o seu metabolismo. O fígado tem que fazer pelo menos 5.000 processos metabólicos diários. Imagina só o que é isso. É muito grande. Até que eu digo, o fígado é muito importante. Você tira um pedaço hoje, daqui a 3 meses está ali se reconstruindo. É o único órgão que realmente se reconstitui. Por quê? Grande a importância dele para todo o processo metabólico do nosso corpo. Todo. Não tem como. Você pode viver até qualquer outro órgão, mas sem fígado, não tem como. Entendi. E a gente tem que entender que é o órgão que mais é intoxicado pelo ser humano. Tanto pelas gorduras, pelos carboidratos ainda mais. Os carboidratos aí, nós chamamos os mais tóxicos, são os brancos, né?
Isso, não tem jeito. Trigo não tem mais composição que tinha antes. Perdeu. O glúten não presta mais dele. Hoje se fala mal do glúten, mas na verdade o glúten já foi alimento para muitos vegetarianos, não fazia mal para ninguém. Mas hoje ele é transgênico. É transgênico, é verdade. Então, antigamente você pegava nós tirávamos 3 quilos de trigo, tirava 2,8 kg de glúten, 2,5 kg de glúten. Hoje você pega os mesmos 3 quilos, você não fecha nem a mão do glúten que está na tua mão, e os pedaços só. Para você ver como mudou totalmente a composição do trigo. E é isso que tem trazido prejuízo para a saúde das pessoas. O trigo antigamente não, era o alimento mesmo, hoje não tem como ser alimento. Infelizmente, até o pão integral das panificadoras são falsificados. Isso. Você pensa que tem fibra aqui em cima, é só em cima mesmo, lá dentro não. É trigo comum. Isso é complicado. Mas ninguém vai fazer nada, quem que vai contra isso? São os produtores das sistema, toxinas. né? São os produtores das toxinas. Mas olha só, a gente tem papo a levar em 2 horas, né? Mas aí, como a gente está no podcast, claro. O pessoal gosta de... Assim, muito interessante a conversa e tudo, mas a gente tem um limite para que... Quem sabe numa próxima a gente pode falar sobre a importância da água. Como preventivo para a saúde, como mantenedora da saúde, como restauradora. Pronto. Porque a água, ela é de suma importância nos dias de hoje. Muito interessante isso aí. Muito interessante. Mas a água cura? Sozinha ela cura. Só a água cura. Você tem que saber como utilizá-la. Só isso. Sei. É importante. Cada um desses 8 remédios da natureza é vasto. O sol, a luz solar. Pronto. Como é que ela vai restaurar a saúde de alguém? Será que ela tem esse poder? Tem. Agora, é claro, tem todo um estudo científico hoje provando a eficácia da luz solar, até mesmo na digestão do ser humano. Olha só. No desenvolvimento da evita anemia, evita anemia, auxilia na produção da vitamina D, da provitamina D. É a luz solar que estimula o fígado e a suprarrenal na produção da vitamina D. Olha só. Na absorção do cálcio pelos ossos. Então tem muita coisa hoje sobre a luz solar. Aí você olha, mas caramba, tudo isso? Só isso. Tem N artigos. Você tem ideia? Estive no congresso agora recentemente e você se assusta de ouvir os cientistas falando sobre a capacidade que tem a luz solar em restaurar a saúde do ser humano. E que não é utilizado. Todo mundo fica fechado o tempo todo, só com ar-condicionado. Exatamente. E não pega sol. Antigamente pegava tanto sol e não tinha risco nenhum, a gente só se fortalecia. Aí você tem aí a alimentação, um estudo completo sobre alimentação. Aí a gente tem uma modificação bem grande hoje daquela ideia do passado e a de hoje. Que realmente hoje a gente deve comer. Como comer? E o porquê comer? As pessoas não sabem. Não sabem, é verdade. Elas sabem encher a barriga, porque o nosso povo, culturalmente, nós escutamos os nossos antepassados. Tem que encher a barriga. Saco vazio não se coloca em pé. E a grande maioria, 80% do que a gente come é para alimentar toxinas. Só. É só isso. É só, como diz o meu amigo, é só bucha. É verdade, é só bucha que cria bucho. É verdade. Então, cada um desses 8 remédios tem muita coisa para falar. Tudo tá certo, Wilder. Foi um prazer enorme aqui do nosso Momento Despertar, nosso podcast, receber aqui. Queremos sim já agendar exatamente. Tu tem um cabedal de conhecimento muito grande e a gente quer compartilhar esse conhecimento com nossos ouvintes, nossos seguidores, entendeu? E a gente quer você de novo aqui, falando sobre água, falando sobre sol, esses assuntos que a gente não abordou muito grande para não tornar. Eu queria abrir o espaço para que você divulgue a sua clínica, o telefone, os contatos. A clínica Natufísio fica na Travessa Perebebuí, 2838, entre João Paulo II e Almirante Barroso, ali perto do Bosque Rodrigues Alves. Certo. Nosso telefone para contato é o 91 984 09 0584. Eu fico feliz em poder estar aqui com você, de revê-lo, né? Há tempo que a gente não se via. E à disposição de vocês. Eu agradeço a todos vocês pelo convite, pelos nossos internautas, nossos ouvintes, e saber que a gente pode contribuir de uma forma ou outra na informação
para que eles possam tomar consciência que eles mesmos podem cuidar da saúde deles. O médico, ele existe para cuidar de quem foi acidentado, uma doença grave, mas bom seria se ele fosse trabalhar na área preventiva. Isso. Mas como não se se faz teria isso no doença. Brasil, não, comercialmente não seria interessante para ninguém, né? Mas a gente pode unir o útil ao agradável. Prevenir para não adoecer. Como os países mais desenvolvidos se fazem. Temos toda essa oportunidade. Obrigado por tudo e me coloco à disposição de vocês. Com certeza.